Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíssa, uma das tutoras de Química aqui do Projeto Feynman, e agora a gente vai continuar falando sobre a química orgânica e mais especificamente sobre o carbono. Então vamos lá. Lembra daquele cientista que eu falei, o Kekulé? Então, ele formou 3 postulados muito importantes para a química orgânica. Primeiro, o carbono é tetravalente. Segundo, o carbono possui 4 valências livres. Esse primeiro e segundo, eles trabalham muito juntos. O que basicamente eles estão passando pra gente? A informação de que o carbono forma 4 ligações. O terceiro postulado é: o carbono forma cadeias carbônicas. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar principalmente sobre esses 2 primeiros postulados, sobre as ligações do carbono, a hibridização e a teoria do orbital. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as cadeias carbônicas, beleza? Então, vamos lá. Teoria do orbital. Vamos lá, vamos com calma. A teoria do orbital, ela diz que o orbital é a região do espaço ali no átomo com a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Nós temos o orbital S e o orbital P que vamos trabalhar nessa aula. O orbital S, ele é no formato de uma esfera, ou seja, a maior probabilidade de se encontrar um elétron naquele orbital é naquela região da esfera. O orbital P, ele vai ter um formato meio de símbolo do infinito, mas ele vai estar em diferentes posições e nós vamos ter mais de um orbital em P. Mas vamos com calma que eu já vou explicar isso melhor. Vamos aqui dar o exemplo do carbono, porque é o que nos interessa na química orgânica. O carbono, ele tem número atômico igual a 6. Então, a sua distribuição eletrônica, quando ele está no seu estado neutro, vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p2. Vamos trabalhar com os orbitais aqui na camada de valência. O que são esses orbitais? Bom, os orbitais são basicamente esses quadradinhos aqui, ou seja, o subnível S tem 1 orbital, o subnível P tem 3 orbitais. Lembra quando eu falei que o P tinha mais de 1? É por causa disso. Em cada orbital, nós vamos ter 2 elétrons. Ou seja, o subnível S, que tem 1 orbital, ele pode ter quantos elétrons? 2. O subnível P, que tem 3 orbitais, vai ter quantos elétrons no máximo? 6. Lembra quando a gente dava o subnível S? 2, P... 6, D, 10 e F, 14? Então, é daí, é da teoria dos orbitais que nós temos esse número. Então, vamos lá. Vamos com calma. Como é que tá no espaço esses orbitais P? Bom, que eu falei que tem mais de um. Como é que ele vai se organizar, não é mesmo? Nós vamos ter um na vertical, que é o PY. Um na horizontal, formando o PX, como se fosse um plano cartesiano. E agora que entra o último, que é o PZ. Ele vai estar assim para frente, formando uma estrutura tridimensional. Aí, o que acontece? Onde é que entram as ligações que o carbono faz a partir da teoria do orbital? As ligações químicas, elas só vão acontecer nos orbitais semicompletos. Mas como é que eu sei que um orbital é semicompleto? Primeiro a gente tem que saber como distribuir esses elétrons nos orbitais, né? Então, quando você distribuía os elétrons em subníveis, você primeiro preencheu o S, certo? Você primeiro ia preencher o S aqui da camada de valência. Então, os 2 elétrons do meu orbital S já estão ali. Agora eu vou distribuir esses 2 elétrons do meu subnível P nos orbitais. Você vai fazer o quê? Você vai sair botando primeiro 1 em cada um e depois você vai completar. Como eu só tenho 2, eu vou ter 1 no primeiro quadrinho, o segundo elétron no segundo quadrinho e o terceiro vai estar vazio. Então, na minha camada de valência, eu teria 2 orbitais semicompletos. Sendo que as ligações químicas só podem acontecer nos orbitais semicompletos. E o carbono faz 4 ligações. Só que eu só tenho 2 orbitais semicompletos. Como acontece isso? Bom,
aí acontece o que nós chamamos de hibridização do carbono. Sabe esse meu orbital S, que tem 2? Um desses elétrons, ele vai pular para o último orbital P. Pulando esse elétron para o último orbital P, agora eu vou ter 4 orbitais semicompletos. Tendo 4, o meu carbono vai conseguir fazer 4 ligações. Beleza. E como acontecem essas ligações com as outras substâncias? As ligações, elas vão acontecer a partir da mistura dos orbitais dos dois átomos. Mas para entender essa mistura dos orbitais, primeiro tem que entender como que os orbitais em um átomo vão se relacionar. Bom, os orbitais de um átomo, eles podem se misturar, o que dá ao carbono diferentes possibilidades de ligação. Ou seja, ele pode se formar, por exemplo, 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples. E essas possibilidades, elas dão justamente da mistura desses orbitais. Então, quando eu tenho esse S se juntando com os outros 3 P's, eu vou ter o que eu chamo do sp3. Então, quando eu digo que um carbono ele é sp3, é que eu tenho esses 4 orbitais se juntando, o que dá a ele a possibilidade, a única possibilidade no caso, de formar 4 ligações simples. 4 ligações simples. Então, quando eu digo que um carbono é sp3, ele forma 4 ligações simples. Quando eu vou ter um orbital S se juntando com 2 orbitais P, eu vou ter o carbono que eu chamo de sp2. O sp2 é o carbono que vai formar uma ligação dupla e 2 simples. Tá? Então, uma ligação dupla e 2 simples. Quando eu tenho o orbital S se juntando com apenas um orbital P, eu vou ter o carbono que eu chamo de sp. O carbono sp, ele vai formar uma tripla e uma simples, tá? Nisso, a partir dessas capacidades de fazer ligações diferentes, claro que a molécula formada por aquele carbono vai ter diferentes estruturas. Então, o sp3, ele vai formar uma estrutura tetraédrica, o sp2, uma estrutura trigonal plana, e o sp vai formar uma linear. Aí, lembra que eu falei que as ligações entre 2 átomos vêm da ligação desses orbitais? Esses orbitais, quando estão sendo ligados, eles podem se ligar de 2 maneiras. Frontalmente, em que um orbital vai entrar no outro, ou lateralmente, em que os orbitais não vão entrar em contato. E o que isso significa? Isso vai dizer o tipo de ligação que eu vou ter, no sentido de ser ligação π ou ligação sigma. As ligações sigmas são sempre quando um orbital entra no outro, quando eu vou ter essa junção de um orbital de um átomo com o orbital do outro átomo. Nessa junção, eu vou ter uma ligação simples, sigma, que é mais forte. As ligações π é quando eu tenho os orbitais paralelos, eles não vão se misturar, ou seja, a força aqui entre eles vai ser muito menor do que em comparação com a força da ligação sigma, que está um dentro do outro. Então, quando eu tenho uma ligação dupla, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ligação sigma com uma π. Então, eu vou ter uma que os orbitais se juntam e uma que os orbitais vão ficar paralelos. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter uma sigma e 2 π's. Então, sempre eu vou ter uma ligação sigma. E quando eu vou aumentando, né, a ligação dupla, ligação tripla, eu vou ter a π junto com a sigma. Recapitulando, ligação sigma. Um orbital vai se misturar com o outro e é mais forte. Ligação π. Um orbital não vai se misturar com o outro, eles vão ficar paralelos.
e vai ser mais fraca. Tá. Respira. Que sobre a teoria dos orbitais é isso. Se você não entendeu, volta ou deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E aproveita para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beleza, última coisa agora sobre os carbonos. Última mesmo para dar aquele respiro final de estar terminando a corrida, tá bom? Então tá. Os carbonos numa cadeia carbônica podem ser classificados como primário, secundário, terciário ou quaternário. E isso é muito fácil de reconhecer, gente. Os carbonos primários são aqueles que vão se ligar apenas a um outro carbono. Os secundários vão se ligar a 2 carbonos. Os terciários vão se ligar a 3 carbonos. E os quaternários a 4 carbonos. É isso. Não tem dificuldade, é isso. Então, chegamos ao final. Sobrevivemos à teoria do orbital, à hibridização do carbono. E agora vem a parte mais fácil em comparação à teoria do orbital. Vocês vão ver que vai dar tudo certo, gente. Vamos lá. Até a próxima!